Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso call de apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2022. Meu nome é André Valente, eu sou o CFO e diretor de Relações com Investidores. Antes de iniciarmos, estamos aqui também com o Wanderley Rigatieri, nosso CEO e fundador. Temos também aqui o Marcelo Rezende, nosso COO, diretor de operações. Antes de passarmos aí para o primeiro slide, eu gostaria de ler o aviso legal. As afirmações contidas neste documento relacionadas à perspectiva sobre os negócios e de crescimento da WDC Networks são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudança sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números sem os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como os operacionais, financeiros pro forma. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Eu gostaria de passar a bola para o Wanderley Rigatieri, começar apresentando a vocês os destaques do terceiro trimestre. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela atenção e estarem acompanhando a nossa demonstração dos resultados hoje. Eu gosto sempre de fazer alguns destaques iniciais do que aconteceu no trimestre, e uma das coisas importantes que tem acontecido nesse trimestre que passou foi realmente a gente ter batido um recorde de toda a história da companhia, atingindo 434 milhões de vendas totais. Isso é quase 11% acima do mesmo período do ano passado. Outra coisa importante é que nós atingimos um valor de backlog de receitas, né, receitas acumuladas aí que vão se traduzir em resultados ao longo dos próximos meses e tal, de quase 758 milhões, que isso é 34% acima do mesmo período do ano passado. E o EBITDA dos últimos 12 meses, se a gente pegar todos esses últimos 12 meses, nós ficamos em 270,5 milhões, isso é pouco menos de 1,8% comparado com o mesmo período do ano passado. Então, a gente percebe que, quando a gente olha um espectro de 12 meses, todo esse desafio que a gente vem tendo esse ano não foi tão significativo assim, em termos de comparado com o ano passado. Uma coisa que eu gosto muito, e vocês sabem, é a nossa tese de investimento, uma das grandes apostas da companhia é no TaaS, é o Technology as a Service. Então, a penetração do TaaS agora está aumentando em todos os segmentos, né? Ela chegou a 65% das vendas totais de telecom, 26% das vendas totais de enterprise e 7,3% das vendas totais de solar. Então, a gente chegou a um número recorde de vendas TaaS esse trimestre, de 194,5 milhões, versus 124,9 milhões do ano passado. Isso deu um crescimento de 55,6%. Isso está dando uma demonstração para a gente de que esse modelo é muito resiliente e muito atrativo, principalmente quando as empresas e os nossos clientes têm um problema maior de fluxo de caixa. Nós formalizamos nesse trimestre uma assinatura de um contrato de fornecimento na modalidade de TaaS, um dos maiores ISPs do Brasil, totalizando 189 milhões, o contrato total, sendo que desses 189, 87 milhões a gente já entregou para o cliente,
nesse trimestre. Tem ainda uma série de entregas a serem feitas nos próximos meses, e isso fez com que a gente tivesse um salto muito importante na área de telecom, né, mostrando de novo que o TaaS, mesmo para provedores grandes, né, mesmo para empresas de grande porte, ele é muito atrativo por todas as suas condições. A nossa margem EBITDA ficou em 23,4% no trimestre versus 26,2% do mesmo período, uma redução de 2,8 pontos percentuais. Nossa receita líquida consolidada ficou em 277,9 milhões no terceiro trimestre versus 288,2 no terceiro trimestre do ano passado, uma redução aí de 7% nesse período. Apesar da queda de EBITDA, né, a gente teve uma medição aqui de melhoria da nossa eficiência nas despesas operacionais, né? Nós tivemos aí 11,5% a mais de venda, né, praticamente, e com um aumento de despesas da ordem de 1,5% apenas. Então, mostra que a gente conseguiu gerar mais venda sem ter que aumentar a nossa despesa proporcionalmente a essa venda. O lucro líquido da empresa ficou em 15,2 milhões nesse trimestre, contra 12,1 do mesmo período do ano passado, e o lucro líquido ajustado ficou em 2,2 milhões versus 15,9 no mesmo período do ano passado. 57% das nossas vendas foram feitas com produtos produzidos pela WDC, ou seja, nosso índice de produção local está na ordem de 57% do total das nossas vendas. E nós demos início a um programa de recompra de ações, com 935.400 ações recompradas nesse período. Esse programa ainda não acabou, né? A gente tem que manter uma certa regularidade de prazos para seguir as normas da CVM, e esse é um programa que a gente fez justamente para melhorar o retorno para o nosso acionista em função dos níveis que a gente tem visto aí na Bolsa. Tá? Esse aqui é o panorama inicial da companhia. Eu vou passar agora para o André Valente e para o Marcelo darem mais detalhes sobre esses números para vocês. Ok, obrigado, Vanderlei. Nesse slide apresentamos aqui a evolução dos vendas totais consolidado. Além da evolução dos últimos anos, à direita apresentamos aqui a performance aí do terceiro trimestre de 2022, onde alcançamos os 434,4 milhões aí de vendas totais. Isso nos fez alcançar aí 9 meses acumulados do ano em 1 bi 101,2. Comparado com os mesmos 9 meses do ano anterior, que foi de 1 bi 105, tivemos aí uma redução de 0,3%. Aqui vale mencionar que, como a companhia aí atua principalmente com produtos importados e que tem a sua formação de preços baseada na cotação do dólar, a gente destaca aqui abaixo que a taxa média aí de câmbio dos 9 meses de 2021 foi de 5,33, comparada com o câmbio médio dos 9 meses de 2022, que foi de 5,12. O que significa que, apesar de enxergarmos aí praticamente o mesmo número, né, sem uma variação praticamente neutra no número em reais, quando a gente raciocina em dólares, a gente acabou tendo um crescimento de 3,5% quando a gente tira o efeito cambial aí da formação das nossas vendas. No slide seguinte, apresentamos aqui a evolução da receita líquida. A receita líquida apresentada no terceiro trimestre foi de 267,9 milhões de reais, que significa uma redução de 7% em relação ao terceiro trimestre de 2021, principalmente justificada pela variação no nosso mix das nossas vendas totais. Este trimestre foi um trimestre
de uma concentração bastante grande de locações no trimestre. Como vocês podem ver aí no primeiro bullet, temos aí 44,8% das vendas totais do trimestre foram na modalidade de TaaS. Lembrando que a modalidade de TaaS ela não causa um efeito na receita líquida logo no mês a qual a venda é efetuada, né? Lembrando a vocês que quando fazemos vendas de TaaS, essa venda ela é contabilizada aumentando o backlog de receita e que depois vai ser contabilizado e reconhecido no P&L, na receita líquida, conforme a evolução do tempo do contrato. Então, como tivemos aí quase 45% de locações aí no breakdown aí das vendas totais, a gente acabou concentrando muita venda que foi para o backlog de receita e não diretamente a receita líquida da companhia. Esse mix acabou fazendo com que essa variação da receita líquida não fosse positiva. Outro fator também, eu vou tocar mais detalhadamente no slide mais para frente, mas um outro fator também é o alongamento dos prazos dos contratos de TaaS, que mais uma vez a gente conseguiu operacionalizar aqui aquela estratégia que a gente iniciou lá em junho de 2020, onde alcançamos aí neste trimestre um prazo médio de 55 meses, comparado com 48 meses do prazo médio dos novos contratos lá do terceiro trimestre de 2021. No próximo slide, apresentamos aqui como o segmento de telecom ele é o principal segmento da companhia em termos no breakdown de vendas. E aqui trazemos a informação básica aí da Anatel sobre a quantidade de conexões à internet nos domicílios brasileiros. Então, apresentamos aí na primeira linha a quantidade de conexões totais, que como vocês podem ver, a gente alcançou 42,8 milhões de domicílios conectados ao final aí de setembro. Destacamos logo abaixo a parte da tecnologia a qual estamos inseridos, que são as conexões por fibra ótica, onde a gente mostra um trimestre, um terceiro trimestre já de reação. Como vocês podem ver, a gente evoluiu do fechamento de junho de 27,8 milhões de domicílios conectados para 29,2 milhões de domicílios conectados ao fechamento do terceiro trimestre, demonstrando adições líquidas aí de 1,4 milhões de domicílios no trimestre, e também é possível observar pela penúltima linha lá abaixo que a gente continua tendo um grande volume aí de substituição de tecnologia. Essa linha de outras conexões significam as tecnologias mais ultrapassadas, né, os cabos metálicos e coaxiais, os quais reduziram de 15,3 milhões para 13,6 milhões de domicílios conectados nesta tecnologia. Então, aqui a gente voltou a ultrapassar a barreira, né, da densidade de acessos a cada 100 habitantes de 20,1, e aquilo que a gente sempre comentou nos trimestres anteriores. Enxergamos aí 2 trimestres mais difíceis em termos de quantidade de domicílios conectados, mas a gente não consegue enxergar um trend aí, um horizonte, uma perspectiva onde tenhamos aí as pessoas menos conectadas à internet, né? Acho que a gente entende que o primeiro semestre foi um comportamento atípico e a gente entende que cada vez mais as pessoas vão precisar estar conectadas à internet. No próximo slide eu passo aqui a palavra ao Marcelo Rezende para que ele comente um pouco sobre cada um dos nossos segmentos e depois a gente continua. Ok, obrigado André, boa tarde a todos. Falando um pouco aqui sobre as 3 BUs, né, começando aqui por Telecom, algumas coisas que realmente saltaram aos olhos e fazem sentido a gente mencionar aqui. A primeira delas foi o recorde de vendas, né? Nós tivemos um crescimento de 25% comparado com o trimestre do ano anterior, bem como o recorde de TaaS dentro da BU de 160 milhões, 165 milhões, né? Que os dois estão em linha ali com o que é o core da empresa, tanto no segmento, na BU Telecom, tanto quanto a gente tentar sempre colocar a TaaS dentro das soluções, dentro das 3 BUs. E isso, felizmente, aconteceu com um grau
bastante maior de assertividade do TAS dentro dessa BU nesse trimestre. Um ponto importante também que a gente teve a normalização ali das entregas das placas, né, que foi grande parte dos problemas que a gente enfrentou num passado recente aí, de entregas, e aí por conta disso a gente não conseguia aumentar a receita. Com relação à receita líquida, né, nós tivemos uma redução ali de 8,3%, mas é importante dizer também, né, com relação à margem bruta, que nós tivemos ali uma de 25,7 versus 28,2 no mesmo período no ano passado, mas muito disso por conta de dois motivos. Um interno, que é o alongamento disso que o André falou, dos prazos de TAS, né? Nós fomos para 55 meses ao invés de 48, então essa receita, essa margem bruta acaba tendo um efeito por conta disso. E também ainda a competitividade dentro do mercado continua bastante acirrada no telecom. Então esses dois pontos combinados aí trouxe uma pequena queda aí, na margem bruta. Outro ponto importantíssimo com relação à telecom é que nós conseguimos aí colocar em 11 ISPs distintos mais de 85 home pass ativados, ou seja, nós construímos essas redes na modalidade de turnkey. Nos trouxe uma receita adicional de 33,8 milhões, mas mais que isso nos dá a possibilidade de olhar qual é o próximo passo de investimento desses ISPs. Ou seja, não só eu fiz uma receita com eles nessa obra em si, gerando 33 milhões, mas habilitando outros 85 mil potenciais clientes para que eu possa lá também vender a infraestrutura de rede e o ativo para essa rede. Então, aqui uma grande iniciativa da WDC para que a gente possa ter visibilidade aos próximos passos ISPs e criar esse relacionamento com eles ao longo do tempo e poder fazer o fulfillment da demanda tanto no serviço quanto no ativo. Então, esses são alguns pontos bastante importantes que ocorreram positivamente dentro da BU ao longo do trimestre 3. Mudando para o próximo slide, a gente passa para o Enterprise. O Enterprise já está aqui. Então, ao longo do trimestre, o Enterprise a gente teve uma queda aí de 17%, né, o que demonstra aí contra 2021, mesmo período. Basicamente, nós continuamos sofrendo com a demanda, não com a demanda, mas com a logística, né? Não temos produto disponível, temos pedidos em carteiras, mas não conseguimos fazer entrega, continuamos sofrendo aí com o supply e com com os prazos alargados, tá? Então esse tem sido aí um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando no Enterprise. A redução, né, dos contratos de fulfillment também afetou um pouco a receita, uma outra modalidade que nós temos, que é de fazer fulfillment para alguns clientes, isso deu uma reduzida também e explica aí essa queda de 17%. Com relação ali, né, um pouquinho do que a gente teve ali de receita líquida, nós baixamos ali de 70 milhões para 60 milhões, trimestre contra trimestre, ano contra ano, e a gente teve ali na parte de lucro bruto de 22 para 18. Então também aí a gente vem sofrendo um pouquinho com relação a esses números, mas necessariamente não com relação ao desempenho da BU em si, mas esses problemas mais voltados à demanda que a gente tem sofrido. Um ponto aqui que a gente teve com relação à redução de margem, né, foi mais relacionado a um tema interno, que é uma incidência maior de depreciação dos ativos versus o que a gente tem em contrato de TAS. Então isso gerou aqui um pouco de perda de margem, mas muito mais por contas internas do que uma pressão externa de mercado. E isso a gente não tem sofrido tanto com relação à margem no mercado externo com os concorrentes. E aí, uma boa nota que nós tivemos um crescimento bastante expressivo, mais de 2 vezes, né, o mesmo período do ano passado versus esse ano, no cibersegurança, que é uma BU que vem crescendo bastante. A demanda, obviamente, de cibersegurança, todos nós aqui sabemos que está em alta, e aí estamos capturando um pouco mais desse mercado e olhando com bons olhos para
para este mercado nessa continuação de crescimento esperado aí, né? Tentar buscar acompanhar o crescimento do mercado junto com as nossas capacidades de entrega aqui. Então, isso foi uma surpresa bastante feliz ao longo desse trimestre, aí, com 2 vezes o crescimento versus o ano anterior. Passando um pouquinho, nós vamos para o solar. No solar, nós tivemos aí um crescimento contra o terceiro TRI do ano passado de 11%. A receita líquida ali se manteve estável, comparado ao mesmo período. E uma pressão bastante grande do mercado, porque existe muito estoque disponível, né? Todo mundo começou o ano com eu creio, com uma super percepção de crescimento que não ocorreu ao longo do ano, e uma escassez de crédito, obviamente, drivada aí pelo custo do incremento do dinheiro. Então, esses 2 fatores levaram com que a concorrência aumentasse bastante, e um pouco da margem fosse diluída por conta dessa briga de mercado e estoque disponível versus escassez de crédito. Nós tivemos aqui dentro do TAS uma notícia bastante interessante e importante para a nossa estratégia de Technology as a Service. Começamos a gerar aqui contratos de TAS, né, de aluguel de solar, o que até então não havia sido encaixado ainda. Como parte da estratégia, conseguimos colocar isso em marcha. Nesse primeiro trimestre aí que está em marcha, temos aí quase 8 milhões, 7,8 milhões de receita. Mas o mais importante de tudo é uma nova visão de mercado que nós estamos vislumbrando internamente, que são os projetos de solar. Esses projetos, nós já temos aí 5 novos que foram vendidos, que estão em processo de instalação ainda, de entrega, gerando aí 36 milhões para o backlog de produtos, né? Uma vez que eu só posso conhecer essa receita depois da usina entregue no modelo turnkey. Então, isso ainda não está em receita, mas é uma iniciativa que a gente vê que começa a ganhar atração. Já tem 5 contratos vendidos num curto espaço de tempo, quando a gente para pensar e analisar e colocar no tempo, e aí trazendo aí já uma nova iniciativa para a gente, onde o TAS encaixa muito bem nesse modelo novo. Acho que essas são as grandes notícias aí sobre as 3 BUs, num breve histórico do que passou no último trimestre. E estamos aqui depois para responder qualquer pergunta. Obrigado, boa tarde a todos. André, passo o balcão para ti agora. Legal. No próximo slide, Perfeito. Nesse próximo slide, apresentamos aqui algumas informações a respeito do desempenho da nossa modalidade do TAS. Entregamos aí 340 novos contratos no terceiro trimestre de 2022, com um ticket médio de R$572 mil por contrato. Isso mostra uma quantidade de contratos um pouco inferior aí ao mesmo período do ano anterior, mas com um ticket médio muito maior, muito por conta daquele contrato com o ISP mencionado pelo Vanderlei no slide dos destaques. À direita, apresentamos aí o VGV total o valor geral de vendas, né, de locações de TAS, que foi de 194,5 milhões, representando um crescimento de 56% versus o mesmo período do ano anterior, ou 85% superior ao trimestre exatamente anterior, o segundo trimestre. Apresentamos também qual que é o CAPEX, né, o valor de CAPEX que esses contratos demandaram, né? Então, apresentamos aí, foi 85,1 milhões de CAPEX realizado no trimestre, que significa um crescimento de quase 50%, 49,8% versus o terceiro TRI de 21. E aqui, acho que esse slide, as 2 principais informações, acho que essa última à direita, que é o markup do TAS. Continuamos aí com um markup bastante saudável, de 2,29 vezes. Então, só para relembrar vocês sobre esse indicador mostra que a cada R$1 que a gente gasta de CAPEX, a gente gera R$2,29 de valor total de locação para ser recebido ao longo do tempo. A gente vem consistentemente
crescendo esse indicador importante, esse markup, mostrando que a TIR, né, e a rentabilidade desses contratos segue sendo bastante saudável, né? A gente sempre entende que esse KPI tem que estar sempre acima de 2. Lembrando que a TIR, que a gente sempre busca nos contratos de locação, ela é em torno de 25% ao ano. E aqui a gente mostra que mesmo com uma escala tão grande desse grande contrato que a gente acabou entregando nesse trimestre, a gente manteve esse markup numa situação bastante saudável. A parte de baixo, eu fiz questão de colocar esse gráfico que monta um histórico até mais longevo, né, indo lá no início de 2020, muito para mostrar a vocês o esforço, né, a estratégia que a gente tomou lá em junho de 2020 de incrementar o valor, o prazo médio dos contratos. A gente sempre foi muito acostumado até aquele momento, até ali, como vocês podem ver, as duas primeiras colunas, né, 27 meses e 31 meses, a gente sempre foi muito acostumado a fazer contratos de algo em torno de 2 anos de prazo. E aí a gente mudou o mindset da companhia, sempre privilegiando fazer contratos, né? Nossa ideia era aumentar inicialmente para 4 anos, depois a gente acabou amadurecendo para aumentar para 5 anos esse prazo médio. E isso mostra, né, como a gente vem passando talvez pela fase mais difícil do nosso P&L. Imaginem que um contrato, né, imaginem esse primeiro trimestre de 2020, que era um contrato de 27 meses, ele gerou receita ao longo dos praticamente 2 anos e pouco seguintes, que dá exatamente onde estamos agora. Então, quando a gente termina, imagine que o segundo trimestre de 2020, que é quando a gente mudou, né, e como vocês podem ver, o terceiro trimestre de 2020 já está num prazo médio superior a 3 anos, o que nos leva a entender de que a gente passou por momentos, quando a gente olha para trás neste exato trimestre, de meses e trimestres que todo mês a gente tinha muitos contratos terminando daqueles que a gente fazia de curto prazo. Já a partir do terceiro trimestre de 2020, o prazo médio foi a 37 meses, nos levando a que a grande leva de contratos terminando, agora ela vai estar muito mais começando a partir do terceiro trimestre de 2023. Então, esse reshuffle aí da troca dos prazos médios gera uma pressão de resultados, por conta de ter muitos contratos de prazos menores terminando e a gente ligando outros contratos de prazos muito maiores e que aí a parcela contabilizada no mês ou no trimestre fica sendo muito menor do que do contrato que terminou. Então, a gente mostrou isso exatamente para trazer um pouco de informação a vocês, para lerem e capturarem esse efeito. Depois a gente fica à disposição para, caso algum investidor tenha dúvidas e queira entender um pouco melhor essa informação, nossa área de relações com investidores fica à disposição para poder explicar com mais detalhes isso. Seguindo, no próximo slide, apresentamos aqui a evolução do backlog de receitas. Aqui, muito interessante, né, alcançar aí os 757,9 milhões de reais de backlog, que significa um crescimento expressivo de 4% versus o tamanho do backlog há um ano atrás, né, que era 565 milhões. E a gente demonstra aqui abaixo o cronograma de contabilização e recebimento desse backlog, né? Então, temos aí 74 milhões de contabilização já garantida para o último trimestre de 2022. Depois temos 250 milhões já garantido para contabilizar em 2023 e assim por diante nos anos subsequentes. Acho que essa é uma informação importantíssima para vocês entenderem um pouco a dinâmica de como ler aí os números da WTC. Seguindo, no próximo slide, apresentamos aqui um bridge do EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado caiu de 75,6 milhões no terceiro trimestre de 21 para 62,7. É uma queda de 17%, uma queda importante, principalmente por queda de volumes de vendas, né? A gente teve, lembrando que aqui, quando a gente está olhando o EBITDA, quando a gente fala de vendas aqui, a gente quer dizer a receita bruta ou a receita líquida, que aí não tem o impacto do que a gente fez de TAS, que vai gerar receita líquidas no futuro. Então, a gente teve um cenário mais estressado do que quando a gente olha
vendas totais de TAS e o backlog. Então, tivemos aí uma queda de 9,8 milhões aí por conta de menores vendas, muito por conta do mix, que eu já comentei também no slide lá atrás. A margem de contribuição também foi pressionada, né, principalmente aí no segmento de solar. Foi um trimestre que a gente sofreu bastante aí nas margens de solar, para entregar o número total de margem bruta. E nas despesas operacionais foi um desempenho bastante positivo, crescemos apenas 0,6 milhão as despesas operacionais, mostrando aí um controle de custos aí cuidadoso ao longo desse trimestre. Isso segue sendo aí um trabalho de todos os dias aqui da gestão da companhia. No próximo slide, apresentamos aqui, depois do EBITDA ajustado, né, temos aqui o comportamento da depreciação. Como vocês podem ver, a depreciação foi de 42,4 milhões versus 35,7 milhões do terceiro trimestre do ano passado, crescimento de 18,7%, que foi um desempenho bom, refletindo aqui aquela melhoria do markup do TAS, né? Aqui a depreciação normalmente ela tem uma conexão direta com o tamanho do backlog de receitas, né? Quanto mais backlog de receitas a gente tem, mais ativos locados significa que a gente tem e mais depreciação a gente acaba trazendo para o P&L. Então, quando a gente olha esse 18,7%, a gente encara esse crescimento da despesa de depreciação de forma positiva, uma vez que o aumento do backlog de receitas foi de 34%. O resultado financeiro, acho que também foi um trimestre que o resultado financeiro esteve sob controle, foi de menos 15,7 milhões contra menos 13,8 milhões no terceiro trimestre de 21. Lembrando, né, que o patamar, o endividamento da companhia hoje é muito atrelado às taxas Selic, e a gente teve um incremento, né, quando a gente olha o terceiro trimestre de 22, a taxa Selic média foi muito maior do que a taxa Selic média do terceiro trimestre de 2021, e aí isso traz impactos de maior juros aí nas nossas despesas financeiras e também maior ajuste aí a valor presente aí nas contas de recebíveis e fornecedores da companhia, que é o que a gente destaca nesse quadrinho à direita aqui embaixo, mostrando aí que a gente teve um impacto de menos 4,3 milhões no trimestre, decorrente aí do AVP. Seguindo, no próximo slide, aqui a gente mostra os indicadores relacionados à dívida líquida e alavancagem da companhia. A companhia fechou o terceiro trimestre de 2022 com 449 milhões de reais de dívida líquida. Essa dívida líquida ela é composta basicamente de 914 milhões de dívida bruta, menos um caixa, né, e aplicações financeiras de 465 milhões de reais. Aqui acho que é importante comentar a vocês que a gente fez uma captação de debênture em junho no valor de 500 milhões, que o objetivo sempre foi aí fazer um funding para a companhia continuar investindo aí seus recursos em novas imobilizações para fazer um crescimento importante do backlog de receitas. A gente vem conseguindo fazer isso de maneira adequada, como vocês viram, um crescimento de 34% do backlog, e a gente vem também demonstrando, através dessa posição robusta de caixa, de que a gente vem também gerando caixa e conseguindo fazer o CAPEX necessário para esse crescimento apresentado de vendas, ao mesmo tempo resguardando aqui caixa para continuar essa curva de crescimento ao longo dos próximos trimestres. Então, a companhia tem sido bastante cuidadosa aí na preservação desse caixa para conseguir materializá-lo em novos contratos com tiers que remunerem de forma adequada aí o capital aí dos acionistas. À direita, a gente demonstra aqui os principais indicadores de covenant também, os cálculos detalhados. A gente está com 1,66 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que nos deixa numa posição tranquila com relação a covenants e também uma gestão saudável e tranquila aqui interna. Um indicador que a gente gosta bastante de olhar, esse gráfico da direita acima,
que é uma confrontação entre o cronograma da amortização das nossas dívidas versus o que a gente chama de cobertura do backlog de receitas. Então, imaginem que o backlog de receitas eu já fiz todo o CAPEX, já paguei comissão para os meus vendedores, já paguei frete para entregar e montar tudo na casa do cliente, e a inadimplência dos contratos de locação são muito baixas. Então, o que a gente imagina? Que esse é um caixa líquido e certo que a gente deve ter, que está registrado no nosso balanço e que deve se transformar em caixa ao longo dos próximos exercícios. E aí a gente compara, como vocês podem ver, acho que é o primeiro trimestre que a gente tem esse casamento tão positivo aqui dessas duas informações. Então, como vocês podem ver, no último trimestre de 2022, a gente tem 57 milhões de dívida para amortizar e 74 milhões de backlog de receita para capturar. No exercício de 23, 250,9 de dívida para amortizar e 249,7 milhões de backlog de receita para receber. E por aí vai, como vocês podem ver, o ano de 2024 é um ano que tem uma folga bastante importante entre amortização de dívida e recebimento de backlog, e por aí vai. Acho que o nosso trabalho, quando a gente está focando a gente sempre tem essa preocupação, porque a gente gosta muito do TAS, porque o TAS está muito relacionado à nossa tese de geração de valor da WDC, mas ele gera uma pressão no curto prazo. Então, faz com que nossa receita líquida e nossos resultados apresentados no curto prazo não sejam os mais atrativos, mas a gente acaba sendo um bom plantio para o futuro, que é o que a gente acaba mostrando nesse gráfico aqui à direita. Acho que com isso, acho que a gente fecha as principais informações, aí eu passo... tem o último slide do fluxo de caixa. O fluxo de caixa aqui a gente mostra que a gente iniciou o ano com 337 milhões de reais em caixa. As atividades operacionais da companhia agregaram aí 240 milhões de caixa. Aplicamos aí no capital de giro, né, com incremento de estoques e também financiamentos aí a fornecedores. A gente tem aí 173 milhões consumidos. Gastamos aí 170 milhões no CAPEX do TAS. Amortizamos dívidas em 244 milhões, recebemos aí os recursos da debenture e também aquele pequeno follow-on que fizemos em fevereiro, ambos totalizaram aí esses 493 milhões líquidos das despesas, né, da emissão da debenture, evidentemente. Pagamos 11 milhões de dividendos e já gastamos aí praticamente 7 milhões de reais no programa de recompra das ações, que a gente executou praticamente metade do tamanho desse programa aprovado em julho. Com isso, a gente fechou o terceiro trimestre com uns 465 milhões de reais, o que nos deixa bastante tranquilos com relação aí à gestão financeira da companhia e perspectivas aí de termos recursos para implementar os contratos aí oriundos das necessidades dos nossos clientes na modalidade do TAS. Então, com isso eu passo a palavra ao Vanderlei Rigaccieri para que ele possa falar um pouco de perspectivas futuras e o que está por vir aí na companhia. Obrigado. Bom, pessoal, eu tenho assim, muita certeza de que a WDC é uma empresa que reage muito rápido aos desafios que a gente vai encontrando, seja na macroeconomia, seja no ambiente competitivo e assim por diante. Assim como nós lá atrás criamos o TAS, num momento muito difícil do Brasil, nós estamos agora criando ofertas com maior valor agregado nas nossas soluções. Isso é uma mudança de perfil da venda de produtos, simplesmente, para ter um foco maior em projetos completos. Então, vocês viram que nós tivemos projetos com engenharia própria, com serviços de instalação, com manutenção, com construção de redes de fibra, de cidades digitais. Então, o que a gente fez? A gente passou a ser um parceiro mais estratégico do provedor de internet de qualquer tamanho. Isso que é importante, né? Nós estamos aí com
11 projetos que foram construídos já, gerando 85 mil home pass. Esses home pass serão populados, gerando ainda mais venda de tecnologia, né? Cada porta criada lá vai virar um assinante ao longo desses meses para o nosso cliente, e isso gera uma venda dos nossos produtos de GPON, principalmente para esse cliente. Então, a verdade é que nós pegamos um ambiente no começo desse ano super desafiador, com a desaceleração do mercado de banda larga, né, que vem ainda acontecendo, e nos renovamos. Né? Estamos partindo para a construção de rede, para vendas de projetos com maior valor, né? Ficando mais estratégico para o cliente. Isso vai continuar. Esses projetos estão dando certo, tem um pipeline enorme nisso, isso gera venda não só do produtinho, mas a gente vai lá, faz todo o PMO. Isso é uma mudança muito forte que vem aí, que já está aí, mas que vai trazer muito resultado ao longo desses próximos meses. A outra coisa que me agrada muito é que a gente tinha, lá no passado, um bem-sucedido TaaS no Telecom, e estávamos fazendo todos os esforços para expandir o TaaS para os outros segmentos. E a gente conseguiu. Né? Nós estamos construindo usinas no modelo turnkey, com modelos de contratos de até 10 anos. Então, a gente vai ficar com aluguéis de prazos mais longos, de 10 anos, para essas usinas. Né? É um projeto de energia para todos os segmentos. Então, a gente tem vários, já tem pequenas usinas para provedores, né? A outra parte é a parte de aumento da penetração do TaaS no Enterprise. Isso é muito importante, porque o mercado corporativo ele é um mercado extremamente grande para as nossas soluções, principalmente as soluções de segurança eletrônica, cibersegurança, a parte de mídia out of home, né, que são os painéis de LED, que a gente está entregando para as empresas de mídia out of home. Isso tudo a gente falava que estava acontecendo, que ia acontecer e está acontecendo. Então, não é mais futuro. São posicionamentos que a gente tomou diferentes em 2022, que estão trazendo resultado. O terceiro negócio, que é a penetração da WDC agora, no agronegócio, né, usando uma solução que foi desenvolvida aqui dentro de casa, né, com usinas solares, usando baterias de lítio para segurar a carga por um grande período de tempo, e substituindo o diesel. Isso, para nós, eu costumo dizer que é um oceano azul. Né? O Brasil é muito forte no agronegócio. Né? Os produtores que a gente tem conversado e levantado os projetos me deixam espantados, né? Da grandiosidade das fazendas, né? E eles entenderam que esse produto que a gente está oferecendo faz com que eles diminuam o custo operacional, que imagina levar caminhões de diesel para lugares onde não tem estrada muito boa, né? Que tem chuvas, que tem atolamento, e agora ele fica completamente independente disso, e melhor posiciona o agronegócio brasileiro no ESG. Energia completamente limpa e renovável para fazer esse agronegócio brasileiro crescer ainda mais. Né? Outra coisa importante é que os data centers, que a gente fala de data center já há bom tempo, todo mundo que fala com a gente fala de data center para diminuir a latência dos provedores e tudo mais. Entramos nos data centers corporativos, que era um mercado que a gente não tinha. Então, o data center corporativo, ele faz com que a WDC se posicione agora como um big player
nesse segmento. Nós não vamos explorar o data center, a gente faz a infraestrutura as a service, né? Mas são projetos de maior porte e, claro, tem uma maturidade um pouco mais longa, mas a gente tem crescido muito depois da nossa parceria com a Huawei Digital Power, né? A Huawei Digital Power é praticamente uma divisão inteiramente nova dentro dessa empresa monstruosa que é a Huawei, né? E a gente é um grande parceiro aqui no Brasil para essas soluções. Então, esses 4 itens mostram que a WDC um posicionamento completamente diferente, rápido, né? Não é fácil você sair da venda só de produto para vender solução, né? A gente tem que ter processos diferentes, perfis profissionais diferentes, e a gente fez isso e está dando muito resultado. Já começou a dar resultado, né? Esses projetos, vocês veem aí de TAS, infelizmente não dá para contabilizar isso no dia 1, né? A gente contabiliza aí 60 avos das parcelas, das mensalidades que a gente recebe, mas aumentou muito nosso backlog de receita, né? Então, a saúde financeira da companhia, nessa virada, ficou muito mais forte por causa dessa mudança de posicionamento da companhia. Não falo para vocês que é fácil, mas a gente está executando muito bem. Eu acho que era isso que a gente tinha para contar para vocês, né? Um trimestre que, na minha opinião, é um trimestre de virada, né? A WDC, como o André comentou, dos números, agora a depreciação desses contratos curtos lá atrás vai agredir menos o nosso resultado, e eu vejo com uma oportunidade cada vez maior para a gente participar de mercados cada vez maiores, com esses posicionamentos que a gente tem agora desses projetos. Ok? Perguntas, é isso? Sim, perfeito, Vanderlei. A gente tem algumas perguntas aqui que foram colocadas aqui no nosso sistema de perguntas. Tá. Eu queria começar, tem uma pergunta que comenta, olha, a empresa precisa gastar caixa para conseguir crescer, porém, mesmo com o dinheiro do IPO e com a emissão de debêntures, o caixa utilizado não tem gerado crescimento de receita. Isso não é perigoso, visto que a dívida cresce e a queima de caixa também, mas a receita e o lucro não acompanham? Eu acho que a resposta para essa pergunta, eu acho que a gente tem uma evolução, né? Acho que eu convido talvez vocês a olharem, a gente tem algumas contas internas sobre a evolução de algumas contas importantes patrimoniais do nosso balanço. A gente tem, quando a gente olha o recurso do IPO, né, que foi de forma líquida um pouco inferior a 400 milhões, a gente consegue enxergar ele bastante aplicado no nosso backlog de receitas. Além do backlog de receitas, existem crescimentos importantes também, com o crescimento do contas a receber e também da debenture. Eu diria que os recursos estão praticamente todos em caixa, praticamente, então a gente ainda não gastou. Eu acho que isso nos dá uma visão de um bom horizonte, né? Acho que a gente demonstrou nossa capacidade nesse trimestre de dedicar um determinado CAPEX com uma boa TIR e um bom markup, crescendo aquele log de receitas, e eu acho que é isso que bastante a gente vem se propondo e é o que deve acontecer, a gente espera, ao longo dos próximos trimestres. A continuidade da venda aí, de TAS, como a gente falou também naquele grande contrato com o ISP, a gente entregou 87 milhões, aí, como o Marcelo bem comentou, também lá no slide de telecom, e ainda faltam 102 milhões a serem entregues nos próximos trimestres. Isso vai aumentando o backlog de receitas. Eu acho que é importante que a gente lembrar também que isso não aparece no EBIT e no lucro líquido, né? Muito por conta do que a gente comentou de que, puxa, 60 avos, então isso a gente está
fazendo um excelente plantio na nossa visão e tem mesmo um sacrifício de curto prazo quando a gente olha o EBIT e o lucro líquido do trimestre corrente. A gente tem uma outra pergunta também do mesmo investidor. A empresa teve uma melhora nas vendas totais, mas a receita não acompanha e o EBIT tem caindo. Existe algum plano para reverter essa situação? Eu acho que o nosso plano é exatamente esse, né? Eu acho que a gente tem, acho que todas as empresas que passaram por troca de prazos de contratos, você sempre tem esse sofrimento ao longo do momento que você está fazendo a troca dos prazos médios. Uma vez que você terminou de fazer a troca, que é o que eu estava tentando mostrar, quase no fim, né? a gente começa a desfrutar de menos contratos terminando todos os meses, e aí você acaba sentindo melhor o efeito da pavimentação do crescimento aí com os aproximadamente 350 contratos que trimestralmente a gente vai adicionando na base. Isso, André, na verdade, né, você fala muito bem o reflexo no resultado lá na última linha, né? Mas é importante deixar claro para esse investidor que quando eu faço vendas totais, eu estou contando o VGV do contrato, mas ele entra na receita bruta com 60 avos de cada dessa venda. Então, ele vai se transformando em receita ao longo dos meses, né? É por isso que é importante se vender mais desses contratos, que vai tijolinho por tijolinho crescendo a nossa receita. O conceito de vendas totais, se refletir na receita bruta, ele tem esse lado, eu sempre brinco, lembra sempre do 1,60 avos, né? Porque é isso que vai ser contabilizado. E para ilustrar isso, Vanderlei, tem uma pergunta de outro investidor que ele perguntou assim: gostaria de entender melhor quando esse contrato de locação do ISP trará resultados. Acho que para exemplificar esse exemplo, né, a gente tem a venda, a gente fez uma venda que o tamanho total do contrato, né, ele foi fizemos duas vendas, na verdade, né, que totalizou aí 189 milhões. A gente já entregou para esse cliente 87 milhões em setembro. E aí a gente contabilizou somente 1,4 milhão, que foi a parcela de setembro. Ou seja, pegar esse 87 e dividir por 60, é isso que foi contabilizado na receita. Menos de 1%. Exato. Então, o que acontece? O restante está todo no backlog de receitas, e aí vai significar que a cada ano, se a gente fizer uma conta por cima, 87 dividido por 5 anos, a gente vai ter mais ou menos 17,4 milhões contabilizados no resultado por ano. E aí vai ser mês a mês. E aí a mesma coisa vai acontecer com os outros 102 milhões que a gente ainda não faturou, não entregamos para o cliente. Temos um cronograma aqui interno de entregar isso ao longo desses próximos meses. É um contrato que não é tão de longo prazo, ele é de curto prazo. Então, a gente deve entregar, uma vez que a gente entregou, começa a contar de novo para cada tranche entregue a partir do mês subsequente, uns 60 avos todo mês. É isso. Então, essa é a dinâmica desse contrato aí. Então, ele vai trazer resultados diluidamente ao longo dos próximos 60 meses. Excelente, excelente. É isso. Mais perguntas aqui? Acho que tem uma que talvez você possa nos ajudar, Vanderlei. Tem aqui: o 5G tem gerado receita para a empresa? Existe expectativa de geração de receita no 5G? Em que patamar seria essa geração? Qual é o potencial? Opa, excelente pergunta. O 5G, pessoal, ele tem várias fases de implementação pelas operadoras e pelos provedores que compraram as licenças, tá? Então, assim, eu digo que no ambiente de operadora, os fabricantes de 5G vão vender diretamente o rádio 5G. Então, eu não vou participar disso. O que a gente sabe que tem a oportunidade, a gente já está fazendo algumas propostas, é na infraestrutura de cada torre, né? Eu falei já isso ao longo lá na época do IPO, até que a gente estava investindo em bateria de lítio,
os inversores que vão para alimentar os rádios, né? O próprio poste, os racks que ele vai precisar, porque praticamente é um mini data center que vai em cada torre. Isso sim, isso tem uma perspectiva e a gente já está participando. A outra é que nós temos no nosso contrato com a Nokia a possibilidade de oferta de rede 5G para o mundo corporativo. Tá? Então, esse sim vai ser, ao longo dos próximos meses, eu te garanto que nós vamos ter bons resultados nesse segmento, é que várias empresas, principalmente indústrias, estão construindo suas próprias redes 5G para alimentar a automatização da sua planta de produção. Nesse segmento, a gente tem o produto, a gente tem o contrato para vender o produto, e essas empresas estão buscando uma implementação as a service. Então, respondendo a você, sim, 2023 a gente vai ter uma série de casos aí para discutir com vocês dessas redes 5G corporativas que a gente vai implementar. Tá, temos mais 5 minutos. Tem uma pergunta aqui também de um investidor. Não seria o momento da WDC comprar outra empresa menor e diversificar a sua fonte de geração de receita, levando em conta a estagnação das fontes de receitas que a empresa tem atualmente? Olha, a gente sempre falou que a gente tem interesse, sim, em fazer aquisições estratégicas de pequeno porte, não de mega aquisições, e tem coisas no pipeline que a gente está estudando. A coisa que eu queria discordar é que não existe essa estagnação, porque, na verdade, se você olhar o que a gente está trazendo de novidade dos turnkeys, das usinas para o agronegócio, né? Das baterias que vão nessas usinas, cibersegurança que dobrou de tamanho, os data centers corporativos. Então, não há uma estagnação, né? Pelo contrário, tem um pipeline enorme para se fazer disso aí. Mas eu concordo. Né? Talvez ele quis dizer no número. Mas o que eu falo sempre a gente está de olho e vamos fazer. Pode ter certeza que a gente vai fazer. Só que a gente já estudou várias opções e até agora nós não achamos uma opção muito condizente com o que a gente quer. Mais do mesmo não adianta. Né? Eu não vou adquirir um outro distribuidor de cabo de fibra óptica. Eu não vou adquirir que faça a mesma coisa que eu faço. Né? Não é esse o objetivo. A WDC quer diversificar estrategicamente. Desculpa. Legal, acho que... Obrigado, Vanderlei. Tem mais uma pergunta que veio... Boa tarde, pessoal. Tem uma pergunta. Como a empresa tem visto o ambiente competitivo no segmento de energia solar? Quais são as perspectivas olhando para frente, principalmente 2023? Posso pegar essa? Uhum. Prometo que eu não vou tossir. Olha, o segmento solar, ele é impressionante, né? Ele no Brasil, o brasileiro é muito criativo, né? Quando a gente começou a vender solar aqui no Brasil, tinham 30 distribuidores, 30, 40 distribuidores de solar. Hoje são 200. Uma proliferação enorme de players. Mas o mercado cresceu bastante também. Né? E hoje são 26 mil instaladores. Quando a gente começou era quase 15 mil, agora já são 26 mil instaladores no Brasil todo. Né? Houve uma febre enorme para entrar nesse segmento. Esse ano que passou foi um ano que os grandes players de solar, que estavam aí disputando lideranças, tiveram
crescimento não tão explosivo. Até porque nós tivemos problemas de abastecimento do produto, né? Queda do preço no final do ano passado, todo mundo estocado. Mas existem coisas acontecendo nas agências regulatórias do Brasil, tanto no Inmetro quanto na ANEEL, tanto na PL 414, né, que está transitando, que vão fazer com que o mercado fique um pouquinho mais atento à qualidade dos produtos que estão sendo vendidos, estão sendo instalados nas casas dos brasileiros, né? Então, existe uma preocupação enorme em só deixar ser instalado e a distribuidora homologar produtos que tenham sistemas de proteção contra o arco voltaico, por exemplo. E isso, a gente já de partida já tem esses produtos, né? Os produtos das inversões da Huawei já tem esse negócio, né? Então, são produtos um pouco mais caros, sim, mas trazem com isso uma qualidade do produto altíssima, né? Então, no ambiente de mar vermelho, de disputa de preço, é mais complicado. O que a gente fez? A gente foi para o outro lado. A gente abriu um segmento chamado agronegócio com usinas, que não é só ter o produto, eu tenho placas, eu tenho inversor, eu vou lá construir a usina lá na fazenda. Não vai. O tipo de carga que você precisa, que vai alimentar, tem várias dificuldades. Então, a gente acredita que o mercado solar no Brasil ainda é muito grande, né? O mercado solar, ele é um mercado que tem uma possibilidade de cross-sell muito grande para os nossos mercados existentes. Veja, o provedor de internet está entrando nesse negócio de solar também. Ele está construindo as mini usinas para ele, para a energia dele, e está se interessando para colocar isso na oferta dele lá na ponta. É uma mudança silenciosa? É verdade. Nada acontece do dia para a noite, mas a gente está preparando isso já faz algum tempo. Então, eu vejo o mercado de solar super desafiador, super, né? Vai haver ainda consolidação, né? A gente já viu alguns movimentos aí, né, dos nossos concorrentes de serem comprados, comprarem empresas, mas vai haver, anotem aí, vai haver principalmente uma mudança da exigência de qualidade dos produtos que serão instalados nas casas dos brasileiros. E a gente está preparado já para isso, e a gente acredita que tem que ser assim mesmo, né? Por um sistema de geração de energia solar em cima do telhado da casa do brasileiro, que não tem essa proteção, pode ser um grande perigo, uma grande bomba relógio. Então, a gente está super preocupado com isso, e a gente já começou o negócio desse jeito, tá? Então, é desafiador, é complexo, mas a gente está muito bem preparado para esse movimento. Muito bom. Obrigado, Vanderlei. Acho que agora mais um fechamento, acho que já são 15h03. A gente tem aí, acho que mais umas 2 perguntas que não foram respondidas. A gente interage, tem o nome aqui do investidor, a gente interage para responder. E queria aproveitar para deixar a área de relações com investidores à disposição de todos. Caso tenham necessidade de explorar, entender um pouco sobre o que a companhia faz, sobre perspectiva, a gente está à disposição, podemos aí agendar calls aí em conjunto ou individuais. Peço que contatem aí nossa área de RI, vai ser um prazer aí atender a todos. Eu também quero agradecer a todos pela atenção, pelas perguntas. Eu adoro quando tem pergunta, é muito mais fácil para a gente explicar o que a gente faz, né? O TAS é sempre um desafio de explicação, como é que ele gera receita dentro da companhia, né? A explicação de que a gente está com um nível de endividamento completamente saudável, né? Nós não estamos torrando capital
para isso. Tudo que a gente faz de CAPEX é para geração de receita. Então, eu vejo um momento extremamente positivo e muito obrigado por vocês, investidores que acreditam na WDC. Pode ter certeza que nós estamos fazendo de tudo para agregar valor ao investimento que vocês fizeram. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.